Então, hoje eu vou falar com vocês sobre João, Elias e Eliseu. 1 Reis 18, de 19 a 40. Vou pedir um pouquinho a paciência de vocês, que eu vou ler o texto todo. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo. É Elias falando. Como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. E eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, dizendo: É boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme é o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. E disse ainda: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde,
O profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, conforme a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu és o Senhor e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, o que, vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quissom, e ali os matou. É forte esse texto, é forte essa palavra. E a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira. E fala de um momento grave na história de Israel, em que o povo havia se afastado muito de Deus. Elias aparece repentinamente no capítulo 17 de 1 Reis. Não tem na vida de Elias, no ministério dele, uma introdução assim, não fala o nome do pai, da mãe. Elias chega. E, claro, já chegando como profeta de Deus, confrontando o rei de Israel, que era Acabe, à época, um rei que se entregou à idolatria, adorando a Baal. Acabe se casou com Jezabel. Jezabel era a filha do rei dos Sidônios. E esse rei dos Sidônios era o sacerdote do culto de Baal, Et-Baal. O nome dele era Et-Baal. Então, ela era mulher dura, mulher forte, idólatra, e instalou esse culto de Baal em todo Israel, os altares de Baal, e havia dois deuses assim nos cananeus, né? Baal e Azerá, né? Ou Astarote. Baal era o deus masculino e Azerá era o deus feminino. Astarote era o deus feminino. Baal era o principal e Astarote, ou Azerá, era a mulher de Baal. Então, é como se esses deuses eram deuses que eram casados. E Baal era considerado o deus da fertilidade, o princípio vital da natureza, o deus tipo que regia sol, chuva, as plantações, o gado, a procriação. Algumas dessas bênçãos eram atribuídas a Baal. E no caso de Azerá, ou Astarote, era a deusa da fertilidade, a deusa do amor e da guerra. E o culto de Baal, o culto de Azerá ou de Astarote, envolviam orgias sexuais, envolviam oferendas de filhos, porque esses relacionamentos sexuais que se instalavam ali, às vezes a pessoa não sabia, a mulher não sabia nem de quem tinha engravidado, né? E depois, quando o filho nascia, ela ia para esses cultos e apresentava esses filhos naqueles rituais, matavam as crianças em oferta a esses deuses. Então, uma prostituição, uma degradação, perversão, rompendo o instinto de maternidade, uma coisa horrorosa.
Diz a Bíblia que nenhum dos reis de Israel foi tão idólatra quanto Acabe. Foi tão longe. Então a situação era muito grave. E Deus levantou Elias para confrontar Acabe. Tanto que a primeira profecia de Elias, no capítulo 17, ele diz: conforme a palavra que o Senhor me deu, não choverá durante um tempo até que eu traga a palavra novamente para que chova. E veja, esse sinal, esse milagre de Deus através de Elias não era casual, porque o povo estava adorando Baal, e Baal era o deus da fertilidade, era o deus do sol, da chuva, que fazia as colheitas e plantações, eles tudo ofereciam, agradeciam, exaltavam a Baal. E aí, quando isso acontece, esse evento, que Elias se apresenta ao rei e diz para ele mandar reunir todo o povo no Monte Carmelo, já tinham 3 anos e 6 meses que não choviam. Houve uma fome, uma miséria. Deus escondeu Elias, Deus alimentou Elias de uma forma sobrenatural. O Senhor usou ele para multiplicar o azeite e a farinha da viúva, e ali ele comeu fora do território de Israel, porque o rei Acabe mandou preço para a cabeça de Elias, mandou o povo procurar Elias a todo custo. Ninguém achava. E Elias se apresentou diretamente ao rei e falou: manda reunir o povo todo no Monte Carmelo e manda vir os 400 profetas de Baal e os 450 profetas de Azerá. E Acabe mandou. E aí nós chegamos nessa passagem em que Elias confronta o povo de Israel dizendo: olha aqui, tem 400 profetas de Baal, mas os 450 de Azerá também estavam ali. E só eu sou profeta do Senhor. Agora vocês precisam decidir. Se o Senhor é Deus, servia ao Senhor. Se Baal é Deus, seguia Baal. Então, Elias, inspirado por Deus, colocou este desafio: que trouxessem 2 bezerros e que os profetas de Baal escolhessem um dos bezerros e preparassem o altar deles lá, o altar de Baal, e orassem, e clamassem, e fizessem os ritos dele. Só não poderiam colocar fogo na lenha. Mas se Baal fosse Deus, Baal mandaria fogo. E Elias também pegaria o bezerro que lhe coube e prepararia o altar do Senhor. Veja, não sei se vocês repararam, mas o altar do Senhor estava destruído, o altar do Senhor estava sem uso, o altar do Senhor estava desmantelado, sem manutenção. Elias restaurou o altar com 12 pedras. Porque o altar de Baal é que vinha sendo usado. E ele preparou a lenha, preparou o bezerro e clamou. Então, os profetas de Baal e de Azerá clamaram durante a manhã toda. Chegou meio-dia, Elias começou a falar: olha, eu acho que Baal está dormindo. Pode ser que ele queira empreender uma viagem, ou ele está conversando, está falando, não está podendo ouvir, fala mais alto, deve estar dormindo. E aqueles profetas de Baal aumentaram mais ainda as orações, clamaram em vozes mais altas e começaram a se lancetar, rasgar, cortar o corpo até sangrar. E nada, não teve resposta. E Elias, nessa zombaria,
Não pense que isso era uma atitude simplesmente desrespeitosa de Elias. Isso era um ato de fé. Como assim? Porque o povo de Israel, naqueles anos, tinha aprendido a temer a Baal. As religiões muitas vezes funcionam na base do medo. Se você falar A ou B ou C, a maldição, isso e aquilo vem sobre você. Acontecerá isso, acontecerá aquilo. O medo, impondo medo. E quando Elias zomba, ele estava falando: olha aqui, eu não tenho medo desses deuses. Precisamos prestar atenção hoje. Nós não estamos mais na velha aliança, no Velho Testamento. Não devemos zombar da religião dos outros. Não devemos confrontar as pessoas que têm outro tipo de fé dessa maneira. Mas naquele momento era uma atitude estratégica, porque Elias não mostrava temor a Baal, nem a Azerá, nem a nenhum daqueles profetas. Por fim, Elias chamou o povo e disse: eu vou clamar, eu vou orar. E começou a orar e falou para o Senhor: Senhor Deus, tu és o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus de Abraão, Isaque e Israel. Ouve a minha oração por causa desse povo. Mostra que só o Senhor é Deus. Manda fogo do céu. Converte esse povo. E o Senhor mandou fogo. E Elias, ao preparar o altar e preparar a lenha e o bezerro, ele mandou cavar uma vala ao redor do altar, uma vala de 2 palmos, pelo menos, né? Dava para colocar o dobro do que era comum para semente, e encher de água. Veja, eles estavam há 3 anos e 6 meses na seca. Então, a água era algo precioso, mas ele mandou botar água. E mandou de novo. E mandou botar água pela 3ª vez, a ponto dessa vala que foi cavada ao redor ficar cheia de água. E quando o Senhor respondeu à oração de Elias, o fogo veio do céu e consumiu o holocausto, consumiu o bezerro, a lenha, as pedras e a água. Consumiu tudo. E o povo caiu com o rosto em terra, dizendo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Baal não é Deus. Azera, Astarote não é Deus. Só o Senhor é Deus. E este trecho termina de uma forma muito séria, dramática, porque Elias manda que o povo segurasse aqueles 850 homens, 400 profetas de Baal, 400 de Azerá, e eles descem aquele monte. Não era um montezinho, não. Diz que Carmelo tem mais ou menos 500 metros de altura. Desceram para o ribeiro de Quedron, de Cedron, e lá Elias matou todos aqueles profetas. E quando Elias estava construindo o altar, preparando, eu fiquei pensando, meditando nesse texto, falando: gente, Elias fez isso tudo sozinho? Preparar o bezerro, matar o bezerro, esquartejar o bezerro, cortar a lenha, pegar as 12 pedras, restaurar o altar do Senhor, cavar aquelas... ia demorar um dia inteiro para fazer aquilo. Mas o texto diz que Elias fez isso, Elias fez aquilo, Elias fez. Não era só Elias. Elias tinha um auxiliar, tinha aqueles homens que temiam a Deus. Então, pessoas ajudaram Elias. Mas quando as pessoas ajudam,
o que Elias está fazendo, o que Elias está orientando, o que Elias está ordenando, é Elias que está fazendo. É um time. Também imagino que não foi Elias que desceu e matou aqueles 850 profetas de Baal e Azerá. O povo também estava junto com ele ali e executou aqueles homens. Então, esse momento da história de Israel fala de uma batalha, de um confronto. Naquele tempo, essa batalha se traduzia numa guerra de religião, por exemplo, que não cabe a gente agora. Não cabe a gente falar mal das pessoas, zombar de outros deuses, nada disso. Mas essa guerra, ela está em andamento. Essa guerra que eu tenho falado aqui com vocês, né? O reino de Deus, o reino de Cristo. Cristo é a rocha eterna, tirada sem mão naquele sonho de Nabucodonosor. E essa rocha se espalhou sobre toda a terra e veio sobre a estátua de Nabucodonosor, esmiuçando os pés, as pernas, o ventre, os ombros, a cabeça. E que nessa guerra de reinos, estamos na batalha da rocha eterna versus cabeça de ouro. É a última instância, é o último nível da guerra, da batalha. Não é mais Baal e Azerá. É a ciência, é a árvore do conhecimento, é o conceito, são as narrativas, é o jogo de palavras, é o engano. A guerra é a guerra na operação do erro, é a guerra na mente, é a guerra no coração dos homens que estão sendo iludidos, enganados por um discurso, por uma mensagem, que estão sendo levados ao engano, a adorar a natureza como se a natureza fosse Deus, através de uma coisa bonita, o discurso da ecologia. Vamos proteger a terra, a mãe terra. Essa ideia da mãe terra, isso é uma ideia idólatra. Isso é uma doutrina panteísta. É claro que eu respeito a natureza. É claro que eu evito a poluição. Na minha casa, a gente separa o lixo. Mas isso não é a minha razão de viver. A mãe terra, para mim, não existe. O que existe é o planeta Terra, criado pelo Senhor, que é Deus. Só o Senhor é Deus. A natureza não é Deus. Então, nós estamos no meio de uma guerra. E essa guerra, ela assume características de uma guerra cultural. A cultura que avança com a imundície de Baal e Astarote, de perversão nos relacionamentos, promiscuidade sexual, vale tudo, aborto, já não existe mais fêmea, família, N formas de expressão de gênero, como eles dizem. Essa é a guerra. Astarote está ali por trás disso tudo. Baal está por trás de tudo isso. E cabe a nós, cristãos, servos de Deus, nos posicionarmos e ficarmos firmes. E declaro para vocês, essa guerra da rocha eterna contra a cabeça de ouro, a igreja vai vencer. Como Elias venceu aquela lá, com Baal, contra Baal e Astarote. A igreja vai vencer em nome de Jesus. E essa guerra está no Brasil. Digo para vocês, essa guerra no mundo inteiro está começando.
Mas no Brasil, ela está num estágio mais avançado do que em outros lugares. Um estágio mais avançado no sentido de que o povo de Deus que está orando está fazendo a diferença. Está fazendo a diferença. Então, vamos pensar, Elias venceu a batalha. E depois dele vencer a batalha, ele foi arrebatado. Ele passou a unção para Eliseu. E Eliseu deu prosseguimento ao mover de Deus nos seus dias. Podemos dizer que Elias e Eliseu são uma coisa só, uma unção só, um ministério só, uma missão só. E eu coloquei o nome dessa mensagem, João Elias Eliseu. Por quê? A unção de Elias estava sobre João Batista. João Batista era o Elias, como o próprio Jesus identificou. Né? O povo perguntou, mas Elias não teria que vir primeiro? Jesus disse que sim, mas Elias já veio e identificou João como sendo Elias. Então, podemos dizer que João Batista veio na força e na unção de Elias. E a gente precisa entender profeticamente isso para entender o mover de Deus nesse nosso tempo. Então, são 3 profetas. Que eu vou falar, esses 3 profetas, eles representam 3 montes, 3 estágios, 3 níveis de conquista que a igreja precisa alcançar. O primeiro é o nível João, é o Monte João, é o ministério de João, é a mensagem de João. A unção de Elias estava. Na verdade, nesses 3 é o mesmo mover de Elias. É o mesmo mover do Espírito de Deus que estava sobre Elias, que estava sobre João, que estará sobre a igreja que vai se mover nessas 3 expressões da mesma autoridade, da mesma unção. Então, a primeira é o Monte de João. João veio como predecessor do Messias para preparar os caminhos do Senhor. É como se esses 3 fossem uma banda larga de uma mesma unção. Um espectro, uma variação da mesma autoridade. Porém, nesse primeiro mover de João, também João aparece no ministério repentinamente, embora tenha a história lá em Lucas, conta do pai Zacarias, da mãe dele, Ana, e eles, a fé e as profecias que vieram e tal. João aparece repentinamente no deserto pregando, já como profeta, proclamando a palavra de Deus. E João pregava o arrependimento. Falava, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Então, ele denunciava o pecado. E ele pressionava, ele conclamava o povo a arrepender-se. E João saiu de cena de repente. Cortaram a cabeça dele. Veja uma coisa interessante no mover de Deus através de João. Jesus disse que João foi o maior profeta da velha aliança. Ele era o último de todos aqueles profetas, Enoque, Noé, Abraão, Moisés, Josué, Elias, Davi, Jeremias, Isaías, Malaquias. Ele era o último profeta da velha aliança. E uma coisa interessante, embora ele fosse o maior, João não fez nenhum milagre.
Não rolou nenhum milagre no ministério dele. Ele teve visões, ele teve palavras proféticas, todas elas a respeito de Jesus, como o Filho de Deus, como o Messias, como aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. João disse: convém que ele cresça e eu diminua. Por isso ele não fez nenhum milagre. Porque ele era aquele que prepararia o caminho do Senhor, que aplainaria. Diz lá Isaías 40 que o ministério de João era abaixar a altivez das montanhas e levantar a pequenez dos vales. Era preparar os corações, as mentes e os corações dos homens para preparar um povo bem disposto, aplanar os caminhos do Senhor. Esse é o mover de João. Posso dizer que esse mover de João, Deus está chamando a gente para subir esse monte. O monte de se arrepender, arrepender-nos da incredulidade, arrependermos dos nossos pecados, arrependermos-nos da nossa acomodação espiritual, de uma vida mais ou menos, vida confortável, vida de crente, tudo bem. Não temos um tempo de perseguição formal. E aí o crente vai ficando mais ou menos, vai ficando mais ou menos, sua fé mais ou menos, frequenta a igreja, dá o seu dízimo. A gente precisa se arrepender de ser crente mais ou menos. A gente precisa subir o monte da santidade ao Senhor. Porque sem santidade, ninguém verá a Deus. Então, o mover de Deus nesses últimos dias começa com essa unção de Elias no mover de João, gerando arrependimento, confronto, verdade. O subir o monte é pagar o preço de se santificar. Subir o monte de João. Preparar os caminhos do Senhor, preparar a nossa vida, o coração. A ênfase era, digamos, nesses dias, é a ênfase na maturidade, no fruto do Espírito, na mudança de caráter, em deixar Cristo entalhar em nós o caráter dele e o Espírito Santo gerar em nós o fruto do amor, da benignidade, da misericórdia, da alegria, da fé, da mansidão. Segundo monte, é o monte que eu vou chamar de Elias, propriamente. É porque quando o povo de Deus já subiu o primeiro monte, já conquistou o monte da santidade, já conquistou o poder do Senhor transformando o caráter, passou pelo princípio da cruz. O povo vai subir esse monte da fé. O primeiro monte é o monte da fé que aplica o princípio da cruz na sua vida. O monte da fé na graça. O segundo é o monte da fé no fogo. O monte da fé no Pentecoste. O monte da fé na unção sobrenatural. É esse que a gente está querendo subir agora, meus filhos. Sem deixar de continuar subindo o monte da mansidão, da santidade, do quebrantamento, do perdão, do pagar o mal com o bem. Por isso a gente não deve entrar naquela pilha de concorrência com religião. A gente não deve entrar na pilha de brigar com pessoas, de evangelizar discutindo religião. Não. A gente precisa aprender a ser manso. Pagar o mal com o bem. Esse é o monte, caráter de Cristo, do fruto do Espírito. Agora, a gente também quer subir esse monte padrão Elias, que é fogo de Deus, que é orar e Deus responder, que é vir e trazer os milagres. A gente precisa subir esse monte. E a gente está nesse exercício de orar e de buscar as intervenções de Deus no nosso dia a dia,
pequenas ou grandes, a gente quer as intervenções do Senhor. E na oração de Elias, ele disse: Senhor, ouve a minha oração, para que o povo saiba que eu estou fazendo tudo isso segundo a tua ordem, segundo a tua palavra, segundo a tua direção. Aqui está uma das chaves nessa subida do Monte de Elias. O milagre vem quando a gente recebe a inspiração de Deus, quando a gente ora conforme a vontade de Deus, quando a gente recebe revelação, quando a gente é guiado por Deus. Quanto mais você for dirigido pelo Espírito do Senhor, mais o Espírito do Senhor vai se manifestar na sua vida. Quanto mais você obedecer à voz do seu Deus, mais ele vai lhe falar. E quanto mais ele lhe falar e você obedecer, mais espaço ele tem para se mover através de você. Os milagres vêm aí. Porque vai ter uma hora que ele vai lhe inspirar para pedir uma coisa, para orar, para declarar, para profetizar, para dar uma ordem e as coisas vão acontecer. Por quê? Você já está exercitado na obediência. Você já está exercitado em ouvir a voz e fazer o que o Espírito Santo lhe guia para fazer. Jesus dizia assim: eu não faço nenhuma obra por mim mesmo. Eu de mim mesmo não posso fazer coisa alguma. As obras que o Pai me dá para fazer, essas eu faço. Então, o Jesus estava se referindo aos milagres. Ele era humano, na força humana dele, ele não podia fazer aqueles milagres. Mas o Pai, através do Espírito Santo, vinha e iluminava ele, lhe revelava, e ele fazia, e os milagres, o cego via, o morto ressuscitava, o coxo andava. É assim, esse é o Monte Elias, é subir o monte de aprender a ouvir a voz do seu Deus e obedecer. O Monte João é um monte de transformação no caráter, transformação no comportamento, santidade ao Senhor, fruto do Espírito. O Monte Elias é obedecer à voz do Senhor e seguir essa voz, obedecer à unção do Espírito e seguir essa unção e declarar com fé, botar a fé nesse mover pentecostal. Terceiro monte, Eliseu. A unção de Elias passou para Eliseu. E passou por quê? Porque Eliseu disse para Elias. Elias falou um dia para Eliseu: olha, você sabe que eu estou aí encerrando a carreira. E você, o que você tem para pedir? Eliseu falou para Elias: eu quero receber a porção dobrada do Espírito de Deus que está sobre você na minha vida. Porção dobrada. Elias olhou para Eliseu e falou: dura coisa pedistes. Elias disse para Eliseu: cara, você é guloso, hein? Porção dobrada. Porção dobrada. E Elias disse para Eliseu: se você me vir na hora que eu subir, porque eu vou subir, você vai receber então essa porção dobrada. E eles passaram aqueles dias, não sei se foi dias ou um dia. Elias falou para Eliseu: olha, eu vou lá não sei aonde, você fica aqui, tipo, dando uma ordem. E Eliseu falou: não, eu vou com você. E ele tentou isso várias vezes. E Eliseu não caiu em nenhuma delas. Eliseu estava focado, Eliseu estava com fome, Eliseu estava com sede, Eliseu queria muito aquele poder. E eu penso, Elias e Eliseu representam duas gerações. Agora, duas gerações físicas mesmo. A geração da igreja dos últimos dias terá Elias
vários homens e mulheres na unção de Elias, vários homens e mulheres na unção de João, que vão preparar, que vão trabalhar com esses Eliseus. Seriam os mais velhos e os mais novos. Jovens se levantarão na unção de Elias, jovens se levantarão na profecia, jovens se levantarão, crianças se levantarão nessa unção. Mas tem que ter aqueles que sobem um monte de João, da santidade, do caráter transformado, aqueles que sobem um monte de Elias, da fé, da perseverança, que integra a santidade, que aprende a ouvir a voz do Senhor e seguir a sua voz. Então, essa unção de Elias, dobrada, veio sobre Eliseu, porque quando Elias subiu, vieram carros de fogo, Eliseu correu e disse: meu pai, carros de fogo, carros de Israel. E segurou na capa de Elias, e a capa de Elias ficou com Eliseu. E imediatamente após, Eliseu dobrou aquela capa e foi ao Rio Jordão. Eles estavam às margens do Jordão. E tínhamos profetas que estavam do outro lado da margem e olhavam. E Eliseu disse: onde está o Deus de Elias? Ali não havia uma interrogação. Ali não havia um questionamento. Ali não havia uma murmuração. Embora fosse uma pergunta, era uma pergunta de fé. Senhor, eis-me aqui. Eu vi Elias subir. Eu cumpri a minha parte. Eu subi o monte. Eu paguei o preço. E as águas do Jordão, mais uma vez, pararam. E Eliseu atravessou em pé enxuto. Esse terceiro monte significa que virá o poder de Deus, virá o avivamento, virá o Pentecoste, num nível que jamais aconteceu na história da humanidade. Vai ser que nem Jerusalém naqueles primeiros dias apostólicos, só que, imagina, em dezenas, centenas, milhares de cidades no mundo inteiro ao mesmo tempo. Pegar todos aqueles milagres do Novo Testamento no livro de Atos, pegar todos os milagres que Jesus fez nos 4 evangelhos e espalhar isso multiplicadamente em toda a terra. Uau! É isso. Essa é a unção de Eliseu. Esse é o monte. Isso é o que Deus quer para a igreja. Isso é a igreja que vem, rocha eterna, reino de Deus, vem e esmiuça a cabeça de ouro e diz: Jesus Cristo é o Senhor em todos os reinos da terra. E diz: Jesus Cristo é o Senhor em todas as áreas da cultura. Derrota os demônios, as potestades, os principados do mundo espiritual e declara: Jesus Cristo é o Senhor, porque todos os reinos deste mundo serão conquistados legitimamente para a igreja, pela igreja, para o Senhor, pelo Senhor, através da igreja. Disse o Senhor ao meu Senhor, Salmo 110, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Isso vai acontecer, queridos. E Deus está chamando você para ser João. Deus está chamando você para ser Elias. Está chamando você para ser Eliseu. Deus está chamando você para subir esses montes. O monte da santidade, do caráter transformado. Ele está chamando para você viver Joel, capítulo 2, 28 a 32, o derramamento do Espírito
Nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Oh, aleluia! O Senhor está chamando você para essa obra, prodígios no céu e na terra. Deus está chamando a gente para subir esses 3 montes. E ele diz: vem, meu povo. Ele diz para aqueles que estão cocheando entre 2 pensamentos: a vida cultural, a vida acomodada, a vida na influência do príncipe deste mundo, uma influência suave. Baal. Larga Baal, larga as coisas deste mundo. Vamos subir o monte da santidade ao Senhor. Vida desregrada, vida sexual fora dos caminhos de Deus, fora do casamento. Vamos nos preparar. Amós 4, 12, 13 diz: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque eis aqui o que forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual seja o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor.